relembrando as verdades ouvidas. Está escrito em Hebreus capítulo 2, verso 1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, primeira parte, por William Marion Branham. Possa Deus dirigir esta casa, neste tabernáculo nesta manhã. Eu oro para que o Espírito Santo grave isto profundamente em nossos corações. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Que tipo de pessoas devemos ser? Quando vemos o grande Jeová descer e fazer as coisas que ele faz e vê-las comparadas, escrituras por escrituras, que elas são a verdade. E estamos assentados às vezes como um parasita em um toco, e tão indiferentes. Devemos estar ocupados a cada minuto, tentando levar pessoas a Cristo. Devemos ser rochas vivas. E eu tenho nesta noite algo para transmitir à igreja, uma inspiração, uma meditação. Creio que é um alimento para as nossas almas. Estava meditando sobre esse pequeno estudo, que estamos tendo sobre preparação de lâmpadas, e estamos tendo esses subtítulos. Já viemos falando sobre vários assuntos dentro disso, e é uma inspiração que vem, e de repente ela muda. Esses dias eu estava lembrando, tivemos tantos cultos aqui sobre certos assuntos, falamos sobre o futuro lar, falamos sobre as trombetas, já falamos sobre vários assuntos, conhecendo o seu dia, sua mensagem. E quando eu estava meditando sobre este assunto, preparação de lâmpadas, no começo era apenas uma meditação das palavras do profeta sobre a parábola das 10 virgens. E quando a gente começa a meditar, então a inspiração vai fluindo e aquilo vai se abrindo. Por isso que temos essas partes, parte 1, parte 2. Esses dias eu estava ouvindo um pregador da mensagem ali dos Estados Unidos, e ele está na parte 140, eu mostrei para a irmã Joelma, na parte 131 de uma mensagem que ele está estudando com a igreja. Acho que é o povo da terra, acho que é uma coisa assim o título da mensagem dele. Ele está no parágrafo 130, eu falei 131, 131. E aí eu pensei, então eu estou tranquilo ainda, que eu não cheguei a 131 ainda. Chego só até o 7, o 8, Eu acho que uma dos maiores, da mais extensa que nós fizemos, acho que foi o Futuro Lar,
não me lembro até quantas partes que foram, mas o assunto, né, vai se estendendo dentro daquilo. Vamos ouvir um pedacinho desse áudio em inglês, se está pronto? Pode ser do parágrafo... não sei se pode ser do parágrafo 161. Volta um pouquinho só. Abe was born to save men from their sins. Esse é o parágrafo 160 John e... saw him on Para um the pouquinho shore. também. Volta um pouquinho no parágrafo 161. É só voltar um pouquinho. Vamos lá. Não precisa nem ouvir nada. Volta um pouquinho e põe. You live such a life that they can Yes. say, there is a servant of Christ. That's how you magnify the name. And say, oh, don't you love him? Yes. Oh, my, our little song down in a manger long ago. I know it's really so. A babe was born to save man from their sins. John saw him on the shore, a lamb forevermore. That lamb with them 7 seals. Only one in heaven and earth was able to take it. In a manger long ago, I know it's really so. A babe was born to save men from their sins. John saw him on the shore, the Lamb forevermore. Oh, blessed be the name of the Lord. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name. Oh, blessed be the name of the Lord. Bendito seja o nome do Senhor. Blessed be the name. Ó, bendito o nome do Senhor. I like to worship, don't you? Yes. Now, we don't come to church just to hear a sermon. That goes with it. Aí, ó. But we come to church to worship. Worship in the Spirit and in truth. You've heard the truth, that's the Word. See? Now, to worship is to express yourself to Him. Adorar é expressar a Ele, né? Oh, I love that man of Galilee. Give us a little part on that. You know what that said? I forget now. Let's see. Let's see. Oh, I love that man from Galilee. Oh, eu amo aquele homem da Galilee. For he's done so very much for me. He's forgiven all my sins. Place the Holy Ghost within. Oh, I love that man of Galilee. The publican went to pray in the temple there one day. He cried, oh Lord, be merciful to me. He was forgiven of every sin and a deep place within. He said, come see this man from Galilee. Oh, I love that man from Ó, eu amo aquele Galilee. homem da Galileia, porque ele tem feito muito por mim. Ele tem perdoado todos os meus pecados, pois o Espírito Santo no interior. Ó, eu amo aquele homem da Galileia. Amém? Adorar, pode tirar agora, né? O que é adorar? Adorar é expressar a Ele. Você viu a forma de expressar? Né? Dizer eu amo, é cantar, é você realmente, até a forma dele cantar ali, né? É uma forma de cantar realmente expressando, ó, eu amo aquele homem da Galileia, porque ele tem feito muito por mim. O publicano foi orar no templo um dia. Ele clamava, ó Senhor, tem piedade de mim. Todos os seus pecados foram perdoados. E uma profunda paz no interior. E ele disse, vinde e vede a este homem da Galileia. Amém? Dar uma salva de palmas ao Senhor sempre, né? Amém, graças a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 12.
De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Quero que os irmãos observem, eu vou trabalhar dentro deste pensamento que me veio, né, essa inspiração sobre operar a sua eleição. Operar a sua eleição. Paulo dizendo, né, para operar. Assim também, operai a vossa salvação com temor e tremor. Por que eu quero colocar isso dentro do assunto, né, de preparação de lâmpadas? Que nós estamos falando sobre esse selo. E ouvimos aqui, quarta-feira, que o selo, ele significa várias coisas. Significa uma obra, né, consumada, né? Então, o inspetor, né, fazia a inspeção do vagão. Se tivesse tudo em seu devido lugar, ele colocava o selo, né, dizendo que está tudo completo, tudo certinho. Tá, aquilo lá está completo. Depois significava também segurança, né? O selo é uma segurança. E também significa propriedade. Quem que respondeu aí? Isabel? Propriedade. Quem mais que anotou aí que pode ir respondendo aí? Vocês fizeram uma lista de anotação? Não. Indo para o destino, né? Então veja que o que me veio, né, ao coração sobre isso está dentro, né, isso está dentro daquela citação que o profeta fala na marca da besta, que a pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Então, isso é uma das chaves, né? A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Agora, nós vamos ler no livro de Gênesis. No livro de Gênesis. Eu quero ler Gênesis capítulo 32. Gênesis capítulo 32. Eu vou ler o versículo 22. Levantou-se aquela mesma noite, tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro
e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele um homem. E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. Ele disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus. Quem era aquele homem? Quem era aquele homem? Deus. É a Bíblia que está dizendo. Como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E abençoando-o ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Amém. E a minha alma foi salva. E saiu o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Agora eu quero que os irmãos conectem isto. Eu vou conectar isto aqui com as palavras de Paulo sobre operar a sua eleição. Operar a sua eleição debaixo desta mensagem do anjo selador. Desta mensagem do anjo selador. Debaixo exatamente desta pregação do Evangelho que traz o Espírito Santo. Debaixo desta mensagem nós temos que operar a nossa salvação. Vocês vão observar que aqui, como que Jacó operou a sua salvação? Porque ele disse: a minha alma foi salva. Mas foi salva num lugar chamado Peniel. Peniel. Vamos orar. Pai Celestial, nesta noite estamos aqui num culto de Santa Ceia. Viemos aqui, Pai, para trazer à memória, com gratidão em nossos corações, aquilo que o Senhor tem feito por nós. Na cruz do Calvário, Senhor. Todos nós, eleitos, predestinados, viemos aqui com nossas almas, nossos corações alegres, por sermos beneficiários, Senhor, da Tua salvação. Por isso estamos alegres e expressamos a nossa adoração nesta noite. Como vimos o profeta dizendo, a adoração é expressar. Então não tem como adorar sem expressar.
sem levantar as mãos, sem dar amém, sem chorar. Como disse o irmão Silvano, não tem como cantar esse hino sem chorar. Ele está expressando a sua alegria. Outros se manifestam em formas de gritos, outros de palmas, outros com mãos levantadas, outros de pé, outros até ajoelhados. Estão expressando a adoração ao Senhor. Lemos a tua palavra, o teu Espírito Santo é o anjo selador. Ele vem através da pregação do Evangelho e traz a cada um dos teus filhos a essa posição. Por isso, Pai, não queremos que seja somente intelectual, mas sobrenatural nesta noite. Temos testemunhos de curas, temos testemunho de irmãos que chegaram aqui, que vieram de viagens, outros não puderam vir, mas estão conectados, ouvindo a palavra. O certo é, Senhor, que aonde estiver o teu filho, um eleito, Pai, possa receber a porção da palavra nessa noite, que os faça crescer a estatura de um varão perfeito, Pai. O Senhor tem, Pai, nesta noite para nos dar a nossa porção, e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Desassentar, irmãos. Como eu disse, eu quero que os irmãos prestem bem a atenção agora naquilo que vamos falar, se possível, né? Não andar, como eu sempre tenho dito, e prestar bem atenção naquilo que vamos falar, naquilo que vamos meditar, na forma que a pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Então você deve estar atento sobre isso. Na mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo, neste sermão, o profeta falando sobre ouvindo, reconhecendo e agindo, ele disse, se você observar, Deus dá uma promessa, e quando o seu Espírito vem, ele cumpre essa promessa. Agora, primeiro você a ouve na pregação. Eu estava vindo com o carro, né, e o profeta pregando a mensagem, a invasão dos Estados Unidos, e ele estava dizendo que estaria pregando aquele sermão como se fosse o último sermão da vida dele. O último sermão da vida dele. E eu meditando sobre isso aqui. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. E as promessas de Deus você a ouve na pregação. Na pregação que você as ouve. Então, você reconhece que essa é a verdade de Deus, e então você entra em ação. A mente carnal pensa que você simplesmente ficou doido. Mas a coisa que parecia como uma invasão de um homem, de um só homem descendo o Egito, como um só homem indo tomar a Rússia, mas claro, é a mesma coisa. Mas a parte estranha disso foi que ele conseguiu invadir o Egito. Quem era esse homem? Quem é esse homem que invadiu o Egito e tirou o povo? Moisés. A invasão de um homem só, né? Ele está dando um exemplo. Que quando Moisés foi entrar no Egito, o Egito era comparado com uma Rússia hoje. Ele disse, mas Moisés conseguiu, não foi? Mas claro, ele disse, por que ele conseguiu? Porque ele ouviu a voz. Ele ouviu a voz certa, e ele reconheceu, e ele obedeceu.
Porque a voz falou com ele lá na sarça, lembra? A voz falou com ele e o comissionou que ele fosse. E quando ele recebeu aquilo, aquela voz, como ele está dizendo, primeiro você ouve-a na pregação. Então você reconhece que essa é a verdade de Deus e então você entra em ação. Aí você agarra aquilo, obedece aquilo. Ah, irmãos, é tremendo isso, viu? É tremendo isso. Tremendo. Eu tenho que me conter, às vezes, aqui, me conter no sentido de que quando a gente está na meditação, vem tantas coisas sobre o assunto, sobre aquilo, né? Isso aqui de... Primeiro você ouve na pregação, então você reconhece que essa é a palavra de Deus, então você entra em ação. Aí você pode invadir uma Rússia e você vai conseguir, porque é a palavra de Deus que você ouviu e obedeceu. Você diz, eu não consigo fazer. Sim, você consegue. Se Deus falar com você, reconheça que essa é sua promessa. Então entre em ação e veja o que Deus faz. Nós vamos conquistar. O aleijado diz, eu não posso andar. Sim, você pode. Jesus disse que sim. Amém, é isso. Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Talvez o homem que tenha câncer diga, eu não posso viver. Sim, você pode. Deus disse que sim. Mas Moisés, você está descendo para tomar o Egito. Bem, isso é impossível. Eu vou tomá-lo de qualquer jeito. Que tipo de arma você vai usar? Este pau. Um pau torto. Oh, meu Deus. Que tipo de arma você vai usar? Bem, certamente, a coisa disso era, Deus disse assim. Foi o suficiente. Quando Deus diz assim, a mente espiritual capta, e isso é tudo o que eles precisam. Ele não teve que ser examinado por um médico ou um psiquiatra para ver se ele era capaz, se tinha poderes mentais para fazer aquilo. Deus lhe disse aquilo e isso ficou estabelecido. Então ele seguiu adiante. É desse jeito que todo crente é. Eles simplesmente creem no que Deus lhe diz. Se está na palavra, a Bíblia diz assim. Amém? Então, veja que primeiro você ouve a pregação, não é? Você ouve as promessas na pregação. Você ouve no sermão que está sendo pregado. Como disse, eu quero bater isso aqui, como disse o profeta, a pregação do Evangelho traz o Espírito Santo sobre a igreja. Amém? Agora veja, irmãos. Eu quero trabalhar nesta noite aqui sobre operar a sua salvação. E isso está baseado na mensagem Nomes Blasfemos. Nomes blasfemos. Eu quero até mesmo começar nesta mensagem aqui um pouquinho mais devagar um pouco, porque eu quero trazer para a igreja exatamente esse ponto aqui. Deixa eu ver aqui. Vou começar. Eu quero trazer para a igreja exatamente esse ponto aqui. Eu tenho duas mensagens aqui, nomes de blasfemos. Tenho duas aqui. Acho que eu deixei uma ali, irmão Josnei. Pega para mim ali. Fazendo um favor ali. Porque eu tenho algumas anotações na outra lá. Eu quero trabalhar dentro daquelas anotações ali. Deixa eu ver. Nomes blasfemos. É assim, azulzinho, assim, ó. Eu quero tomar isso aqui porque eu estava meditando em algo aqui. Eu
estava meditando em algo nesta mensagem, nomes blasfemos. Vai estar ali mesmo. Acho que está no jeito aí, né, irmão Josnei? Isso aí mesmo, né? Essa aqui mesmo, obrigado. Deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Algo que eu quero que os irmãos observem. Algo aqui. Que o profeta, ele fala nesta mensagem sobre isto. Preste bem atenção, eu vou entrar aqui, né? Eu quero entrar aqui bem devagar, assim, como eu disse, para que os irmãos possam observar isto. Ele fala nesta mensagem sobre a irmã que tinha uma preocupação. Ele disse, nossa irmã, ele disse, agora nossa irmã, ao sonhar, primeiro ela estava transtornada. De que adianta continuar e tentar, com dificuldade, caminhar na vida, se Deus requer que recebamos o Espírito Santo e não o temos? É uma boa interrogação, não é, irmãos? É para você? Tá. Então, Deus requer que tenhamos o Espírito Santo. É uma boa interrogação. Para escaparmos da marca da besta, só escapamos se tivermos o quê? O selo do Espírito Santo. Você tem que receber o selo do Espírito Santo. Agora, pense um pouquinho, né? Pense um pouquinho, tá? Será que eu tenho o selo do Espírito Santo? É tão importante? É. Tem que ser selado. Você tem que receber o selo do Espírito Santo. Então, esta irmã estava aqui pensando nisto. De que adianta continuar e tentar com dificuldade caminhar na vida, se Deus requer que recebamos o Espírito Santo e não o temos? Aí ele vai dizer assim, no parágrafo, um pouquinho abaixo, né, nesta mensagem, neste sermão que não tem parágrafos, né, ele vai dizer, agora, eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado. E simplesmente dizem o batismo. Mas então, como se diria automóvel. Mas agora, tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei nada a esse respeito, mas, por isso, se eu errar, os irmãos, lembre-se, eu não sou mecânico. Tem de haver bobinas, platinados, válvulas e tudo mais que constitui um automóvel. E quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muitas coisas que acompanham isso. Está vendo? Por isso que a pergunta da irmã é uma pergunta, ele disse, boa, porque ela estava inquieta, porque se requer o Espírito Santo, se requer o batismo, se requer o selo. Então ele começa a dizer, olha, o batismo do Espírito Santo
Tem muita coisa que acompanha isso, está vendo? Tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que eu penso, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Então, se tem muita coisa que acompanha, nós estamos vendo que a pregação do Evangelho traz o quê? Traz o Espírito Santo sobre a igreja. A pregação do Evangelho traz o Espírito Santo. E ele está dizendo, isso tem muita coisa, então, que acompanha. Então, ouvimos aqui, quarta-feira, que o selo, né? Vamos tentar... Vamos aqui voltar um pouquinho, tentar recapitular um pouquinho sobre isso. O selo. Nós lemos na mensagem a brecha entre as 7 eras da igreja, não foi? Qual que foi o parágrafo? Quem que lembra? Podia sair, né? Quem lembra? Vamos lá, quem que lembra aí? Pode falar aí alto aí, né? Parágrafo. Vamos ver lá. A partir do 71, né? 69, né? 66, ali. 65, né? Então, vai dizer assim, no 66, propriamente dito, disse, quando temos as Escrituras abertas, veja, o Espírito Santo aqui, ele mesmo é um selo. Então, o Espírito Santo ele é um selo. O Espírito Santo é um selo. E um selo significa o quê? Uma obra concluída. O Espírito Santo sendo um selo para o indivíduo. E para esse indivíduo, quando ele recebe o Espírito Santo, então o seu tempo de gemer terminou. Veja, porque é uma obra concluída. Aí ele fala, eu trabalhava para a companhia ferroviária, e nós enchíamos os vagões. Então ele vai mostrar, né, que o inspetor fazia inspeção daquilo, tudo. E ele disse, e o inspetor é o Espírito Santo, está vendo? Por isso que o batismo do Espírito Santo tem muita coisa que o acompanha. Então ele disse, o inspetor coloca um selo, e então ninguém pode abrir este selo até que chegue ao seu destino. É isso que o Espírito Santo tem feito, está vendo? Ele vai e inspeciona. É por isso que você não pode ter estas coisas. Você diz, eu falei em línguas, eu gritei, dancei no Espírito, isso não tem nada a ver com ele. Está vendo? O Espírito Santo inspeciona essa pessoa até que ele esteja completamente satisfeito e saiba que ela está... Então, ela é selada para o seu destino eterno. Não há nada que possa jamais abrir esse selo. Efésios, capítulo 4, verso 30. É uma promessa. Amém? Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da vossa redenção. Ele disse, guarda essa palavra redenção. Né? Não entristeçais. Então, no parágrafo 70, ele disse, selo significa, agora estas são as palavras que tomei do dicionário, selo significa uma obra consumada. Então ele disse, então quando o 7º selo é aberto, o mistério de Deus que está selado nesses misteriosos selos é cumprido. Então aqui ele fala do 7º selo. No parágrafo 72, outra coisa que um selo significa, propriedade. Lembra disso? Então, uma obra consumada, né? O Espírito Santo é uma obra concluída, o selo é uma obra concluída. O selo, né? Dentro do selo tem a inspeção, é uma das coisas que nós vamos ver isso, uma inspeção, uma obra consumada, né? E uma propriedade. O que significa selo? É a propriedade. Veja, o selo tem uma marca.
nele, indica propriedade. Quando você é comprado pelo sangue de Jesus e selado pelo Espírito Santo, você não mais pertence ao mundo ou a qualquer coisa pertencente ao mundo. Você pertence a Deus. Você pertence a Deus. É uma propriedade particular. Amém? Então, nós usamos aquele exemplo. Se você chega numa propriedade que tem uma placa escrita propriedade particular, proibido a entrada. Quantos lembram disso? Amém. E quando o diabo chega em você, tem uma placa escrita propriedade particular, né? Não se achegue. Amém? Outra coisa, um selo é uma segurança. Então, o selo é uma segurança, o selo é uma propriedade, o selo é uma obra consumada, o selo é uma inspeção, né? Então, quando lemos aqui o profeta dizendo que quando é ensinado sobre o Espírito Santo, só diz assim, batismo no Espírito Santo. Mas não ensina que tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que eu penso, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui. Está vendo? Agora. Então o profeta diz, há muita coisa que acompanha isso. Então ele começa a falar sobre fé. Agora, Pedro disse primeiro, fé. Agora, observe bem. Agora, vamos ensinar isto um instante. Fé. Agora, é o primeiro. E acrescente à sua fé virtude, à sua virtude ciência, à sua ciência temperança, temperança paciência, a paciência piedade e a sua piedade amor fraternal. Bondade fraternal. Então, amor. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor. Agora, então, trazendo isto para as 7 eras, trazendo isso para as eras, Deus está edificando em 7 eras uma noiva para Cristo. Através de Filadélfia, né, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas estas virgens despertas, elas despertaram. As virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você notou isto? Foi na 7ª era quando ele veio e despertou estas virgens adormecidas. Isso atrás, desde lá até aqui. Está vendo? Pense nisso. No decorrer dos anos, eras, ele tem edificado uma noiva, feito uma noiva nascer, gerado uma noiva na terra para Cristo, e da mesma maneira que ele gera essa noiva, ele tem gerado indivíduos. Amém? Então, quando se fala das eras da igreja, nós estamos na última era, estamos no degrau do amor fraternal, lá quando olhamos a pirâmide, né? Amém? Vocês entendem? Então, falando das eras da igreja, ela foi subindo a esta estatura, né? Estamos na pedra de coroa. Como indivíduos, nós também temos que receber essas virtudes como indivíduos, ser gerado e ser selados também como indivíduos. Agora, estou apresentando uma base para isto, para que vocês vejam quando o sonho da irmã for contado. Agora, estas coisas aqui têm que absolutamente estar no cristão antes do Espírito Santo chegar a selá-lo. Antes disso descer em cima e tornar uma unidade completa. Então você vê aqui, antes do Espírito Santo chegar e
selá-lo. Antes disso, descer em cima e tornar uma unidade completa. Agora, o sonho da nossa irmã, ela estava preocupada se ela tinha o Espírito Santo ou não. Então, veja que eu estou falando nesta noite sobre essa mensagem do anjo selador e mostrando, né, e nós vamos ver como devemos operar a nossa eleição. Vamos chegar lá. Como operar isso dentro da eleição. E vamos conectar com Jacó. Mas eu quero que nós possamos ter em mente como que o Espírito Santo, através das mensagens, nós ouvindo a palavra, como que isso vai falando conosco e como nós vamos operando isso. Porque, presta atenção, quando Moisés ouviu, Moisés era o mensageiro, o homem, o profeta mensageiro, nascido para trazer a libertação de Israel do Egito. Quando ele foi, nasceu ali, com toda a instrução que ele teve, ele foi operar para defender um egípcio, ele matou um egípcio, e ele teve que sair correndo de lá. Vocês lembram disso? Aí ele foi para o deserto, ficou 40 anos no deserto, Deus precisou limpar Moisés, tirar toda aquela teologia, e depois, na sarça ardente, ele teve um encontro, e ali na sarça ardente, quando a voz disse para ele tirar a sandália, é que em 5 minutos ele foi comissionado e saiu de lá para trazer uma libertação para o povo de Israel. Aí ele não temeu sair com uma vara torta. Ele não temeu sair com uma vara torta. Mas observe que ele teve que operar isto. Ouvir e obedecer. Por isso que o profeta, algumas vezes, ele cita: Deus pediu para Moisés tirar a sandália, não foi o chapéu. Quem lembra dessa expressão? Deixa eu ver se você... Ele diz, se ele tivesse pedido para tirar o chapéu, é uma expressão rude. Rude. É uma expressão rude, mas é uma expressão que mostra para nós, quando Deus fala algo, nós temos que fazer da maneira que Ele falou que seja feito. Eu estava lendo a mensagem, eu tenho aqui anotado nas minhas anotações aqui, a mensagem, eu achei realmente isso algo também muito edificante, sabe? Eu digo isto na mensagem O Único Lugar de Adoração Provido por Deus, parágrafo 28, ele fala assim, que Davi, sendo ungido, tendo ainda a unção, saiu da vontade do Senhor, apesar dessa unção. Quando ele foi buscar a arca, trazer a arca de volta, e colocou sobre um carro novo, puxado por bois. Vocês lembram dessa passagem? Ele disse, e todo o povo, não tomando em conta a regra da Escritura, ou seja, a chave desta revelação, sendo todos eles ungidos também, todos unânimes, gritavam, louvavam a Deus, por uma coisa que parecia ser completamente correta, trazer de novo a palavra de Deus à casa de Deus. Porém, Davi era um rei, e ele não era profeta. Havia um profeta na terra, por meio do qual deveria haver ser guiado. Quem que era esse profeta na época?
Quem que era esse profeta, irmão? Vocês não lembram? Natã, diga bem forte, quem era? Quem era o profeta naquela época? Natã era o profeta. Então ele disse, Deus, olha o que ele vai dizer, Deus desonrou por completo aquele movimento porque não usaram a chave correta. E a porta não se abriu. Agora temos que recordar-nos disto e manter em mente tudo. Agora eu quero que vocês, ele disse, vamos recordar disso, vamos colocar isso em nossos corações nesta noite. Eu quero que isso esteja em seu coração, em nossos corações. Lembre-se, é o Espírito Santo falando conosco. Ele fala através da mensagem, da pregação do Evangelho, não é? E ele traz o selo através da pregação do Evangelho. Agora, você está ouvindo? Quantos estão ouvindo? Diga amém. Amém. Então diga, Deus. Tudo que é de Deus tem apenas uma maneira de se fazer. E ponto final. Você captou isso? Vocês captaram isso? Tá. Tudo que é de Deus tem apenas uma maneira de se fazer e ponto final. No que eu estava meditando? Quantos já ouviram um profeta dizer que nós não podemos acabar com um ponto final, temos que ter uma vírgula? Alguém já ouviu falar sobre isso? Queridos, você sempre tem que ter uma vírgula, né? Não pode pôr o ponto final num assunto, né? A gente sempre fala sobre isso, principalmente nas reuniões de ministros. Porque o profeta fala mesmo sobre isso. Ele diz, você não pode terminar com um ponto final. Tem certas coisas que você não pode pôr um ponto final. Tem que pôr o quê? Uma vírgula. O que quer dizer a vírgula? Quem que é professor de português aí? A vírgula quer dizer que tem continuação. Se você põe um ponto, né? E tem gente que fala, né? Ó, é isso e ponto. E ponto final. Então tem coisas que você... É isso, vírgula. É isso, vírgula. Quer dizer, que Deus pode te acrescentar mais coisas na sua vida. Mas nesse assunto aqui, o profeta pôs um ponto final, não pôs? Vocês prestaram atenção que ele pôs um ponto final aqui? Tudo que é de Deus tem apenas uma maneira de se fazer e ponto final. Não tem argumento, não tem mais isso, mais aquilo. Ponto final. Tem coisas que é ponto final. Então tem coisas que as pessoas estão pondo vírgula e não vai vírgula ali. Ali é ponto. É como dizer assim, ó. É quando Jesus diz assim, ó, necessário vos é nascer de novo. Porque se não nascer de novo, não pode entrar no reino. Não pode ver o reino. O profeta disse, isso é ponto final. Não é dizer assim, viu, põe o seu nome no livro, venha para a igreja. Né? E ele disse, não, você tem, para entrar no reino, você tem que nascer de novo. Por isso que ele usou a expressão absolutamente, absolutamente. Quer dizer, necessário, né? Necessário. Necessário é nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Agora, preste bem atenção de que existe aquilo que vamos fazer para Deus. Nós temos que saber como operar aquilo na nossa própria vida. Então o profeta disse que essa irmã estava preocupada, ela estava preocupada com isso. Então ela deitou no sofá, cama onde seu marido lia, e ela adormeceu e sonhou que estava acima numa montanha.
Aí ele começa a contar sobre esse sonho. Eu vou resumir aqui, bem resumido, que eu já falei sobre isso várias vezes. Mas ele disse que dentro deste sonho que ela teve, que ela sonhou, ela viu, então, uma montanha. Ela viu uma montanha e viu uma pedra como uma caixa, com uma estrutura que se encontrava bem lá em cima da montanha. Ela disse, seu marido estava atrás dela e ela viu um grande homem ali em pé, com uma roupa de trabalho, as mangas enroladas, baldeando a água mais pura que já viu, despejando dentro dessa caixa, lá em cima da montanha. Essa pedra, caixa, que se encontrava lá em cima da montanha. E essa pedra caixa não retinha água, e ela rolava para fora, daí simplesmente todo o lixo e paus e tudo aí dentro subia e saía em fervura e rolava a montanha abaixo, e rolava sobre os seus pés, e ela estava em pé, bem nesta coisa, só que não grudava nela. Então ela perguntou por que a caixa não retinha. O homem disse, isso não é água, isso é o Espírito Santo. Isso não é água, isso é o Espírito Santo. Nada o retém. Então ele voltou e pegou outro grande balde, estava cheio de mel, e despejou o mel ali dentro e disse, agora vai reter isto. E ela pensou que a caixa pedra fosse rebentar e derramar o mel, mas não rebentou. Ao fim, ela permaneceu inteira e o reteve. Ela virou e desceu a montanha. Estava lá, e quando ela desce lá, descendo a montanha, ela parou lá embaixo, no sopé da montanha, olhou para trás e ela viu 5 córregos daquela água cristalina, pura, não contaminada pelas coisas que tinha passado, ainda pura e clara. Vindo rapidamente, então veio mais devagar, então estava quase desvanecendo, e ela queria saber se chegaria ao sopé da montanha. 5 córregos, e ela acordou. Acho que chega a ser mais ou menos assim, né, irmã? Agora, logo que eu peguei a carta e abri, antes de eu ler, eu vi o sonho dela. Vocês entenderam que ele diz? Antes de eu abrir e ler, Deus mostrou o sonho para o profeta. Agora, é assim que sonhos são interpretados. Aqui está a interpretação do sonho. Ela estava preocupada quanto ao Espírito Santo. Agora, de tal modo que a caixa que ela viu lá em cima da montanha era a pedra. Aquela pedra que ele viu, ele disse, o que significava aquela pedra? Confissão. Aquela pedra significava o quê? Confissão. Aí o profeta disse, como Jesus disse nas Escrituras. Quando Pedro deu aquela confissão, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, então ele disse, tu és Pedro, e sobre esta rocha, esta pedra, aquela confissão, eu edificarei a minha igreja. Foi sobre a revelação de Pedro de quem ele era. Está vendo? Quem diz os homens que eu sou? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então, ele disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Está vendo? Então, ele disse, tu és Pedro, sobre esta pedra de confissão, sobre esta revelação, edificarei minha igreja. Cada era teve essa pedra de confissão. Cada era teve essa pedra de confissão, até esta pedra de confissão de Laodiceia. Agora, não se pode fazer uma igreja santa, não existe coisa tal como igreja santa, organização santa. O Espírito Santo pode ser pregado nela,
Mas aí dentro se encontra bons e perversos, renegados, indiferentes e tudo mais. Então, uma organização não retém. Não se pode dizer, nós o temos. Nenhuma do resto delas o tem, não, Senhor. O Espírito Santo é derramado em indivíduos. É o indivíduos. Relembrando as verdades ouvidas.